Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Talk Web Show. Nós estamos aqui com o Wellington Souza, farmacêutico. Atualmente ele é técnico em farmácia aqui no Hospital Universitário e ele vai falar um pouco sobre o abastecimento farmacêutico e o consumo consciente. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado. Você poderia falar um pouco sobre o que é o abastecimento farmacêutico? Bom, o abastecimento em si, na verdade, é todo o ato de provimento e de fornecimento de medicamentos, materiais, insumos farmacêuticos de uma forma geral, que são selecionados e padronizados em uma instituição de saúde, como, por exemplo, o hospital universitário. E todo esse processo de compra, de recebimento, de armazenamento e distribuição, ele faz parte do ciclo da assistência farmacêutica, que visa justamente garantir esses materiais e disponibilizar para os diferentes setores do hospital. Para esse processo de abastecimento, também é necessário que existam comissões e grupos que discutam justamente quais materiais vão ser selecionados e padronizados para aquela instituição. E como que funciona esse abastecimento aqui dentro do hospital? Bom, inicialmente nós contamos com a UASE, que é a Unidade de Abastecimento e Controle de Estoques, que na verdade é uma junção entre a UAF, a Unidade de Abastecimento Farmacêutico, e o Almoxarifado Central. A UASE tem justamente a função de controlar os estoques. Após a compra, receber esses materiais, armazenar esses materiais e medicamentos e distribuir para todo o hospital. Nos andares, nos serviços de internação hospitalar, nós contamos com as chamadas farmácias satélites. Por exemplo, nós temos no terceiro andar a farmácia do terceiro andar que atende o centro obstétrico, a clínica pediátrica e a obstétrica clínica, lá no sexto andar. Já no quarto andar, nós temos a farmácia do quarto andar, que atende as clínicas médica, oncológica e a clínica cirúrgica. No térreo, nós temos a farmácia ambulatorial, a farmácia do centro cirúrgico e a farmácia do CACOM. Essas farmácias, elas funcionam basicamente como que ramificações ou extensões da UASE. Elas recebem os medicamentos da UASE, por solicitação de requisição de materiais e de medicamentos e armazenam esses medicamentos e materiais nos seus estoques próprios. Então, toda a demanda de um setor específico, por exemplo, a clínica pediátrica, vai justamente recorrer a essa farmácia para que seja suprida essas demandas. Inclusive, pode acontecer, por exemplo, de um profissional trabalhar em diferentes setores. Por exemplo, eu tenho um profissional que trabalha no centro cirúrgico e também atende nos ambulatórios. Então, se esse profissional está no ambulatório e ele precisa de um medicamento ou de um material, ele precisa recorrer à farmácia de referência daquele setor, nesse caso a farmácia ambulatorial. Caso a farmácia ambulatorial não possua esse material ou medicamento, ela vai entrar em contato com outra farmácia satélite, por exemplo a do centro cirúrgico, e toda a transferência de estoque vai acontecer entre farmácias. A farmácia ambulatorial então recebe esse material e medicamento e dispensa para o usuário final. Entendi. Então eu noto que a distribuição das farmácias é feita de forma bem organizada para atender todos os setores do hospital, não é isso? Isso mesmo. Mesmo com toda essa organização, é possível que ocorra alguma situação de desabastecimento farmacêutico? Claro que pode acontecer e eles infelizmente ocorrem. E é interessante que o desabastecimento farmacêutico ele pode acontecer desde um serviço de atenção primária até um de alta complexidade. E recentemente nós até passamos por uma situação como essa, com a pandemia da Covid-19, em que foi preciso, por exemplo, produzir materiais e medicamentos específicos para a pandemia e acabou que isso interferiu na produção de outros materiais, como também de medicamentos. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Farmácia, em 2022, emitiu uma nota comunicando sobre o desabastecimento farmacêutico de diversos materiais e também de medicamentos. E diferentes situações elas podem proporcionar o processo de desabastecimento. Por exemplo, a própria pandemia, o lockdown na China, que impede que o insumo farmacêutico seja produzido. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia também proporciona esse processo, já que eu não tenho
o insumo farmacêutico para produzir aquele material ou mesmo um medicamento. E é engraçado que às vezes a gente passa para o profissional, por exemplo, que está faltando dipirona, por exemplo. Pode parecer até estranho por ser um material comum e também muito usado, mas justamente situações como as que eu citei podem proporcionar esse processo de não fabricação de um medicamento e acaba por desabastecer as unidades. O desafio, então, é justamente visualizar a situação que está instalada e prevenir que você não sofra tanto por perder, né, o seu estoque que não está sendo abastecido. Entendi. Eu acredito que uma das formas de prevenção da questão do desabastecimento seria justamente o consumo consciente, né? Você poderia, assim, sintetizar qual o relacionamento do consumo consciente com o abastecimento farmacêutico? Certo. Na verdade, consumo consciente ele é um termo geral, né? Ele se aplica basicamente a muitas situações da vida cotidiana, inclusive abastecimento farmacêutico. É justamente aquele consumo voltado a reconhecer a situação que eu preciso utilizar o material e o medicamento e usar o medicamento ou o material mais adequado para a situação mais adequada. Porque, como eu falei, o hospital ele seleciona e padroniza materiais. Então ele vai ter, por exemplo, 2 materiais ou 2 medicamentos que cumpram uma mesma função. Mas então o profissional precisa avaliar a situação adequada para o material ou o medicamento adequado, para que a gente consuma de forma consciente e não perca em nada nesse processo. Entendi. E quais práticas poderiam ser adotadas no intuito de promover um consumo mais consciente? Tudo começa primeiro com o profissional conhecendo tudo o que é padronizado no hospital, seja um medicamento ou seja um material. Eu vou citar pelo menos 2 situações em que a gente visualiza isso. Por exemplo, nós temos um material, 2 materiais na verdade, que eles cumprem a mesma função, que é a verificação de parâmetros hemodinâmicos em grandes cirurgias, cirurgias muito longas, ou, por exemplo, pacientes que estão com alteração de pressão muito grande ou estão, por exemplo, na UTI. A diferença de custo entre esses materiais, enquanto um custa R$ 1.700, o outro custa R$ 91. Eles cumprem basicamente a mesma função, pode ser que um tenha um pouco mais de especificidade, mas cabe ao profissional avaliar a necessidade de uso de ambos os materiais. Então, por exemplo, se eu posso abrir mão daquele mais caro para garantir que ele não desabasteça durante o mês ou durante o ano no hospital, eu vou utilizar aquele que é mais barato, até porque é muito mais fácil de adquirir no processo de compra, e preservar aquele mais caro, que eu já tenho um estoque mais crítico, é um estoque menor porque é mais caro, preservar justamente para a situação futura mais adequada. Um outro exemplo é o uso de medicamentos. Nós sabemos que os medicamentos eles possuem uma classe farmacológica e podem, por exemplo, 2 medicamentos ter a mesma indicação. Mas acontece, por exemplo, na prática clínica em que o profissional ele se acostuma a usar apenas um desses materiais, um desses medicamentos. E acaba que aquele medicamento que é pouco utilizado, ele tem um estoque grande e ele está prestes ao vencimento. Então a farmácia precisa fazer todo um esforço para orientar e estimular o uso desse medicamento que está vencendo e praticamente interromper o uso daquele que é muito usado para que a gente não tenha perdas por vencimento daquele medicamento. Então o ideal para o consumo consciente seria justamente ter conhecimento do que é padronizado no hospital e ampliar essa matriz de uso. É claro que há situações em que infelizmente não vai ser possível ampliar essa matriz de uso. Há um que vai ser realmente o mais utilizado, é mais específico, mas há situações em que sim, é possível avaliar entre 2 materiais ou 2 medicamentos e o uso racional, utilizar o medicamento adequado ou o material para a situação mais adequada. Joia, Wellington, muito obrigada pela sua participação, por ter esclarecido, sobre esse tema que é tão importante para o funcionamento do hospital. E você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer o convite em nome da Unidade de Farmácia Clínica e Dispensação
parabenizar pelo espaço, né, de discussão e principalmente por poder discutir também essa temática voltada para o abastecimento farmacêutico e o consumo consciente. Joia. Até a próxima edição.